Então, boa tarde a todo mundo. Vamos começar, dar início à nossa reunião de hoje. Eu vou começar fazendo uma breve revisão do que a gente falou até agora, para a gente poder, concatenar melhor o que nós vamos falar hoje. Nós estamos falando do capítulo... branca. Nós estamos falando do capítulo 11, né, que é o objetos e sujeitos. Esse capítulo ele é bastante denso, é um capítulo que não tem... Ele parece presumir muita coisa, né, em cima da gente, mas às vezes não fica muito claro de onde que ele está tirando essas coisas, por isso que a gente tem que ficar fazendo essas digressões em Platão, Locke, Hume, etc., para a gente não se perder. A proposta do capítulo é discutir qual que é a estrutura da experiência, né, e ele aceita a noção de que a experiência é importante, né, de que a experiência não é uma coisa a ser descartada, mas ele rejeita a noção moderna de que a experiência é composta de coisas simples, né, que ela é composta de bolinhas bonitinhas, que você pode, né, entendê-las de forma analítica, básica, né, isso não é o caso. Então, o que ele vai fazer, na verdade, é falar que ser conhecedor não é equivalente a ser sujeito, e ser conhecido não é equivalente a ser objeto. A proposta clássica é essa. A ideia de um mero conhecimento, que seria uma mera descrição de uma relação de sujeito com objeto em abstrato, rejeitada pelo White, né? Em termos besta, a gente pode falar assim, que tanto o sujeito quanto o objeto têm que ser sintetizados, têm que ser construídos, têm que ser estabelecidos, né? Use o verbo que achar mais interessante. Ou seja, a subjetividade precisa ser explicada também, e a objetividade tem uma série de requisitos que, na verdade, não tem a ver com algo passivo, né, que é só você olhar para seja lá o que for, e isso é o suficiente. Não é. Vimos que ele usa aquela expressão concern, né, de concernir, de preocupação, né, de se importar com alguma coisa, e vimos que o objeto e o sujeito, na verdade, são formas de apresentação das entidades atuais. Aqui ele está falando em específico das ocasiões atuais, que seriam, né, os objetos mais do nosso dia a dia. Ele usa a expressão cartesiana res vera, né, coisas reais, coisas verdadeiras, coisas do dia a dia. E é interessante que ele sempre está falando sobre sujeito é aquilo que tem uma atividade especial direcionada a alguma coisa, não interessa se é humano ou não humano, e o objeto é aquilo que ativa algo em outrem, né? Aí eu usei aquela expressão para vocês, que parece com o I Ching, né, com a metafísica chinesa, de que os elementos ativam coisas umas nos outros, né? Então, ser objeto, na verdade, é ativo também. Ser objeto é um processo de construção de alguma coisa com outra coisa, tá? Então, o objeto, ele não é aquela metáfora do safari, né, que é só você olhar e você vê a zebra passando, né? Não, na verdade, o objeto é uma relação específica que ativa alguma coisa na pessoa, na coisa que está observando. Essa ativação, em geral, ela toma o nome genérico preensão, né? A apreensão ela vai ter 3 características básicas. Primeiro, uma entidade atual, né, uma ocasião atual, para quem, né, a apreensão é um detalhe constitutivo importante. Segunda característica, é um dado que provoca algo em termos de relevância, né? E terceiro, é aquela noção de tonalidade afetiva, né, de estímulo, né, de uma forma específica de sentir alguma coisa em particular. Juntando tudo isso, nós temos a noção de unidade da experiência, né? Então, o que o White está falando aqui é que, ao contrário da modernidade, quanto mais você analisa as coisas para dentro, mais complicadas as coisas ficam. E é o contrário que o moderno pensa, né? Que acha que a realidade é feita de bloco de Lego, que é só juntar assim e dar o grande todo. E ele usa o termo mônada, né, para simbolizar essa noção de uma unidade básica de experiência, que pode ser tanto sujeito quanto objeto. Isso é importante, porque a noção de poder ser sujeito, poder ser objeto,
ela é importante para metafísicas globais, mundo afora. Eu quero usar a expressão do Vieira de Castro, né, de que todo mundo pode ser predador, todo mundo pode ser presa, né? Na filosofia indiana tem isso também, eles usam inclusive o termo comida, né? Eles estão descrevendo lá a realidade, de repente uma das categorias básicas da realidade no Rig Veda é comida, né? Então você pode comer, você pode ser comido, literalmente. Então você, falando de forma mais abstrata, o princípio da relatividade diz que é de todo ser a capacidade de poder tornar-se em outro, tornar-se. Por exemplo, eu posso ser utilizado como ponto de referência, né? Eu posso estar lá no shopping, sei lá, tomando um sorvete, e uma pessoa que eu não sei que é, falar, onde é que é o cinema? Tá vendo aquele doido ali com sorvete? É ali que é o cinema. Então, veja, a gente pode ser tanto sujeito como objeto, como ponto de referência, como manobra, como manobrador, né? Ou seja, tanto atividade quanto a passividade, ou tanto a subjetividade quanto a objetividade pode ser pensada, né, de qualquer entidade atual, qualquer, independente se é humano ou não humano. E a relatividade ela é interessante porque, embora ela tenha esse caráter geral, genérico, ela aponta para esta entidade atual, né? Ela é endereçada. Né? O Whitehead gosta dessa expressão. Há um endereço da entidade atual, é aqui. Então, para eu tomar vacina, tem que ser aqui, né? Tem que ser no meu corpo. Não adianta esguichar a vacina no ar, na minha proximidade, e falar você tomou a vacina. Não. Ou seja, a relatividade, ela sempre aponta, usando a expressão do professor Ilan, para um indexical, para um aqui, agora, um troço, para essa forminha aqui, tá? Esse troço é a tal da entidade atual, ou como eu tenho apresentado para vocês, uma sociedade corpuscular. Hoje vai ficar mais claro porque eu falo de sociedades corpusculares como objetos, porque é o tema do capítulo agrupamento de ocasiões. A gente vai chegar lá agora mesmo. Vimos que sensopercepção para o Whitehead é um processo que combina 4 coisas, né? O primeiro é a mediação orgânica, né, de órgãos, olhos, visão, né, pele, neurônio mexendo no cérebro, etc. Segundo, os percepta, né, aquilo que nós percebemos, são sensações cruas. Terceiro, uma reação interpretativa da sensação crua em contato com a mediação. Na filosofia budista, nós temos a noção dos sextetos, né? Então, você tem assim, a visão, o olho, a visão e o objeto visto. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem o órgão da percepção, você tem um percepta e você tem a reação interpretativa dessa conexão. E aí adiciona-se uma quarta, né, que seria uma reação reflexiva acerca do 3. Né? Então, se 1 e o 2 já são misturados no 3, o 3 é refletido para você pensar, né, por que será que eu estou vendo isso? Será que isso é correto? Será que isso é incorreto? Isso eu gosto, isso eu não gosto? Isso é importante, isso é irrelevante? Né? Então, o quarto é importante na relação de ciência-percepção. Quando a entidade atual, ou melhor, quando o objeto sociedade corpuscular funciona como um objeto, o que isso significa? Significa que ela antecede a senso-percepção e que ela se dá para a senso-percepção. Essa noção de doação do objeto é muito cara, né, para a fenomenologia do Husserl, mas essa expressão clássica, ela, na verdade, vocês vão encontrar em Kant, né, que o objeto ele dá fenômenos, né, como se você estivesse emanando fenômenos. Né. Mas por que isso é importante? Para distinguir, por exemplo, né, o que é alucinação e o que não é alucinação. O que é um erro, o que é uma teoria incorreta. Porque aquilo que não é antecedente, aquilo que não é dado, e mesmo assim aparece, é uma ilusão, né? No sentido de aparência e realidade, que ele vai discutir no capítulo 14. Vou dar um exemplo para vocês, porque a gente fala em ilusão, sempre tem uma conotação, obviamente, negativa. Mas pense partículas que não existem, por exemplo, o flogisto. O flogisto era uma partícula misteriosa que supostamente explicaria o calor, né? E no século XVIII, XIX, dava certo. As pessoas faziam lá as contas e mais ou menos funcionava.
À medida que a física foi avançando, a noção de flogisto desapareceu, porque o calor hoje é explicado pelo atrito de partículas. Ou seja, flogisto é um objeto, né, abstrato, que não existe porque ele não é antecedente e ele não é dado pela senso-percepção. Né? Ele não existe concretamente. Isso é importante, tá, gente? Às vezes a gente pensa, isso é bobagem, é perda de tempo, mas não é. Por quê? Se você não puder dizer acerca do erro, você não tem filosofia, você tem doutrina, você tem misticismo, você tem dança quântica, você não tem filosofia, tá? Então você tem que ter uma teoria do erro, explicar por que e como o erro é possível e por que ele existe e como corrigi-lo, tá? Tem mais? Aí ele fala, você estar ciente das coisas tem a ver com uma seleção, né, de objetos, e a consciência seria essa ênfase na seleção, né? Então, vocês estão conscientes, eu espero, de que eu estou aqui falando com vocês. Mas vocês também estão cientes que estão no Brasil, que estão respirando oxigênio, né? Essa ciência é um pouco mais genérica, vamos chamar assim. A percepção a senso-percepção, ela é bastante física, vocês estão vendo, né? Partículas, cérebro, neurônio mexendo. Agora, também existem nessas percepções não sensoriais, né? Que seriam percepções temporalizadas ou de conceitos. Né? Lembrando que o passado para Whitehead não é a Idade Média, não é Roma Antiga. Eu estava fazendo uma pesquisa na época que o Whitehead está escrevendo isso. Também está o Max Planck, né, na Alemanha, fundando a física quântica e várias das suas implicações. E o tempo que o Max Planck calculou, né, como uma partícula, entre várias aspas, vou ser ridículo, mais menor possível, é 5,39 vezes 10 a menos 44 segundos. Né? Então, o que chama tempo de Planck, né? Que é um tempo mais menor possível, né? Imaginável na física calculada. Então, é isso que o Whitehead está falando. O passado não é Roma, né? O passado é esse passado. Por que isso é importante? Porque no presente esse passado ainda existe. Né? Porque a distensão temporal, para você pensar no futuro, você recebe, a noção de recepção é importante. Você recebe algo que lhe antecede, isso lhe é dado, e é com isso que você vai fazer outras coisas. Então, sempre essa noção que é um pouco dual. Né? Você tem um passado que vem, e esse presente que trabalha o passado. Para rejeitar, para aceitar, para mudar de direção, para conservar, para manter, não interessa. Interessa que você tenha um passado, e esse passado chega num presente que é extremamente pontual, extremamente específico. Então, o passado é o de que nós estamos falando quando a gente vai manter, mudar, modificar, aceitar, rejeitar, etc, etc. Por que isso é importante? Porque se você não tem isso, não existe transmissão de sentires, nem físicos, nem conceituais. Eu adicionaria aqui que a noção de transmissão talvez não seja muito boa, talvez a gente possa falar em emanação, porque fica muito plotino, né? Talvez a gente poderia falar em multiplicação, né? Não sei. Mas isso aí a gente vai ter que ficar para outro dia. A palavra que o Whitehead usa é transferência ou transmissão. E justamente porque tem o que recebe um passado e no presente vai fazer alguma coisa com isso, é que ele vai chegar na noção de receptáculo, né? Que a gente terminou o último encontro falando sobre isso. Eu falei para vocês que receptáculo, né, de novo, parece com a filosofia budista do Pudgalavada, né, que é uma noção de pessoa que não é bem uma pessoa de carne e osso, né? É como se fosse uma coisa que amarra um agregado de percepções, né? Então, não é exatamente a psique, não é a alma reflexiva com pecados e, sei lá, que vai reencarnar num sapo. Não é isso, né? Quando você fala em Pudgalavada ou Hipodorje, você está falando dessa pura unidade de sentires, uma unidade básica, um local, né, um receptáculo, um local onde a experiência acontece. E isso faz com que o Whitehead insista, né, na... Isso faz com que o Whitehead insista nessas setinhas, né, na estrutura vetorial da experiência e na própria vetorialidade da realidade. Tá? Tá. Oi?
A tua tela está tão pequenininha, você não consegue parar de Não, compartilhar? é só mostrando as setas. Ah, entendi, tá. Aqui, podoqué, o receptáculo, é uma coisa que vai para o receptáculo e que sai do receptáculo, né? É uma coisa que entra e vai embora. Mas essa noção de vetorialização é que o White está chamando atenção aqui com bastante peso. Então, agora nós começamos, efetivamente, o de hoje. O White traz essa noção para mostrar que não existe uma bifurcação entre, né, unidade da vida humana, unidade do número 1, unidade de uma pedra, unidade seja do que for. Né? Veja, a conclusão que segue que nossa consciência de autoidentidade, que permeia o nosso fio de vida de ocasiões, nada mais é do que o conhecimento de um fio especial dessa unidade dentro de unidades gerais da natureza. Essas próprias peculiaridades dessas unidades que vão aparecendo pela natureza fora é o princípio geral da estrutura sujeito e objeto. Então, o que pode ser dito é essa estrutura vetorial da natureza sempre é em direção a vou usar a expressão do Max Planck, né, um pacote específico de experiências que entra e que vai embora e que depois se dissolve. Né? Curiosamente, né, as pessoas, quando não entendem, né, eu não entendo, não sou especialista, mas quando a pessoa não tem noção do que é física quântica, eles acham que é qualquer coisa. Né? E quântica é a coisa mais exata possível, né? A coisa mais extremamente medida possível. Vou repetir, um tempinho do Planck é 5,39 vezes 10 a menos 44. Não é qualquer coisa. Né? É uma coisa extremamente específica. Então, física quântica, na verdade, é a quantificação extremamente específica dessa unidade básica, que é o quanta, né? Que é uma experiência, pacote de experiência. Lembrando, o William James falava em gotas de experiência, né? E a gente pode falar em pacotes de experiência, pacotes de energia, de transmissão, de vetor, de fluxo, como quiser. E essa teoria, portanto, substitui a noção de imanência clássica da filosofia. Tá? A noção de imanência confunde receptáculo com psique. Né? Confunde, por exemplo, a alma com eu enquanto carne e osso ou enquanto um pacote fechado de informações e de experiências. Né? Se você vai ter alma ou não vai ter alma, isso aí é um assunto para depois, talvez para o sistema da religião, talvez para outras pessoas fazerem considerações. Mas quando nós estamos falando sobre esse pacote, né, essa imanência whiteheadiana, é uma imanência que é encontrada na particularidade de cada entidade atual que existe. Inclusive humano, não humano, seja ele qual for. Tá? Então ele pega essa noção de imanência que ele diz ter encontrado entre os alexandrinos, né, vocês lembram das escolas que tinham em Alexandria, e ele está espalhando para toda a natureza. Né? Então essa caneta é uma imanência. Né? Então esse livro é uma imanência. Imanência não é um grande todo, porque é o oposto do grande todo. É um particular tão específico que né, chato, de tão específico que é esse particular. Lembrando, esse é o princípio da individuação do Plotino, tá? Esse não é o princípio da individuação, não sei, talvez dos árabes ou de outros filósofos, porque eles pensam que tem uma grande unidade de um grande todo, que é o de onde veio as coisas. O uno do Plotino é um princípio de individuação, só isso. É o princípio de um múltiplo organizado numa coisa específica. Pode ser uma pedra, pode ser a deusa Atena, pode ser uma maçã, não interessa. Para ele falar mais sobre espaço e tempo, ele vai falar mais sobre o tempo, mas para o espaço é interessante pensar numa espécie de ordem pessoal unilinear, né? Que a imagem que me veio na cabeça é um monte de linhas, esse tipo, eu, que formam um interno, né, em relação ao externo. Para ele, na verdade, o espaço vai ser multilinear, né, porque o espaço não é feito só de pessoas, o espaço é feito de várias coisas. Então, a análise da pessoa, né, seja pessoa humana, pessoa desumana, não humana, inumana, como quiserem chamar, não é o suficiente, né, porque o universo não é feito de coisas unilineares apenas. Então, a noção de transferência, ela se torna importante, porque de ocasião para ocasião, né, de uma operação real para a próxima operação real, de um vetor para o próximo vetor, isso vai acontecer, seja na ordem pessoal, né, do indivíduo particular, seja no universo em geral.
Aí eu vou fazer aqui, né, eu sempre coloco esse adendo aqui, quando eu gosto de comentar isso, porque o Whitehead, ele parece que ele cai numa armadilha que ele mesmo está identificando, né, nos gregos, né? Ele fala, os gregos erraram, por quê? Porque a estrutura sujeito-objeto da experiência seria reproduzida pela natureza física por essa relação vetorial. Esse negócio aqui que eu disse para vocês, é um vetor, vem um negócio, o vetor vai embora. Aí ele fala assim, foi defeito da análise grega da geração que ela concebeu em termos de uma nova forma abstrata de entrada crua. Essa análise antiga não consegue captar a operação real dos particulares que antecedem e se impõe a um novo particular e um novo processo de criação. Assim, a geometria exemplificada no fato foi desvinculada de sua explicação de geração a partir de fatos. Aí o que a gente pode falar, pois é, Whitehead, mas você é o maluco dos objetos eternos. De onde que veio os objetos eternos? Como que você gera objetos eternos? De onde você tirou objetos eternos, Alfredo? Né? Ô, Alfredo, de onde você tirou isso? Então, quando ele fala em formas de definitude, por isso que eu acho mais bacana, né, essa expressão que ele mesmo tá. Já vou dar a palavra para a banca, tá? Imagina esse trem aqui, que eu dei da minha cara. Tem uma pintinha aqui. Quando você vê essa pinta, que é um fato concreto aqui agora, você consegue imaginar um ponto. Você consegue gerar uma forma de definitude chamada ponto, usando objetos, gerando esses objetos a partir de fatos específicos. Então, assim, você ancora as formas de definitude em processos de abstração que são feitos no real, ao invés de pressupor que eles estão voando, sendo preendidos pelo espaguete voador. Branca, diga. Branca? Alô, alô. Abre seu microfone, Bianca. Ela está sem microfone? Como é que é? Segue aí, Otávio, porque eu acho que ela... Ela caiu só. Ah, tá. Eu caí aqui. Tentar ligar o microfone e cair. Então, Otávio, eu acho que tem um aspecto que eu não sei se vai chegar nele, ou se talvez a gente tenha uma compreensão um pouco diferente, que eu discordo do teu esquema da flecha, que talvez tenha ficado para trás e a gente possa discutir mais com uma aproximação ao texto, talvez, ainda nesse do Objects and Subjects, porque eu vejo que o que ele faz nesse capítulo na verdade, não apenas propor um deslocamento intermitente entre o que é sujeito e o que é objeto, que talvez estaria implícito um pouco na maneira como você expôs, quer dizer, as coisas transitam entre serem objetos e sujeitos, mas sim dizer que a gente compõe esses estados entre sujeitos e objetos para alcançar algum determinado tipo de análise, dentro do método científico, por exemplo, né, que não deixa de ser ainda o tema recorrente dele, mas que existe uma coisa que acontece antes, que é justamente o apetite, que você passou ali brevemente, né, que é essa inclinação. E a inclinação é que motiva o que a gente, por vezes, confunde como um estado de revelação fenomenológico de qualidades entre objetos eternos. E o que então, quer dizer, quando você tem, por exemplo, um sujeito, né, um ser humano fazendo um estudo de observação sobre o objeto, você tem uma condição de inclinação que compõe, e aí aquilo acaba revelando e condicionando o estado de apreensão ou de preensões, certo? Eu não sei se ficou claro. E o que compõe... Está falando dessa inclinação, né? Só um pouquinho. O que compõe esses objetos eternos, que seria um corpo humano, por exemplo, é um conjunto de duas forças simultâneas,
Uma que se circunscreve sobre si mesmo, ou seja, essa partilha de apetites, né, que seria o comum, o que faz um corpo ser uma composição de várias entidades, várias sociedades moleculares, mas que se compõem como um corpo, mas, ao mesmo tempo, tem uma força externa de impacto, de implicação na teia relacional, certo? Então, quando há esse encontro que você descreve com as flechas, ele não é um encontro entre flechas, né? Ele é um encontro em espiral. Está entendendo? Então, por isso que eu acho que não existe essa armadilha que você está dizendo, que aproxima a descrição da experiência com o mundo a partir da perspectiva do Whitehead com essa crítica que ele mesmo faz aos gregos, que consideraria, então, essa entidade atual como algo estável, que reporta e importa qualidades disso que você descreveu como realidade. Então, para o Whitehead não existe essa composição primordial de qualidades em objeto. O que existe primordialmente é a inclinação. Não sei se está claro a minha porque ponderação. no último encontro a gente falou disso. Ah, então, perdão. No último encontro a gente passou bastante tempo falando sobre o que é o concern, o que é a preocupação, a gente falou dos Quakers, falou de como que ele recebe essa influência. É que esse foi o assunto do último encontro. Eu estava só revisando o que a gente fez para poder começar o restante agora, entendeu? Entendi. E sobre o corpo humano, eu discordaria que o corpo humano é um objeto eterno. O objeto eterno é aquilo que não se esgota numa referência específica. O corpo humano é uma sociedade corpuscular, como várias outras que a gente está tentando observar aqui. Por exemplo, ele fala assim, que tem essa ordem unilinear, que ele está chamando de pessoa, que se encontra corporificada num espaço multidimensional, né? Mas isso não é a justificativa que ele dá para, por exemplo, dividir mente e corpo, né? Visto que o como que as interações do ambiente são percebidas e recebidas pelo receptáculo, que vai ser objeto de estudo, né? Da psicologia, da fisiologia, da física, da religião, de vários sistemas que tentam estudar o corpo humano. Aí, quando nós estamos falando também sobre essa a relação do concern, do apetite, da preocupação, da inclinação, essa aí é justamente a origem da apreensão. Esse foi o tópico do último encontro. Mas ele está gravado, tá certinho, dá para a gente ver perfeitamente lá, tá gravadinho. Exatamente, a questão do objeto eterno, o objeto eterno ele não precisa ser formado, né? Dentro da ideia do... Ele não tem uma formação, ele está ali e isso não muda. Então, por exemplo, uma cor azul. A definição de cor azul é uma definição para um objeto eterno. Agora, se vão ser matizes de azul, qual azul com qual... Aí é outra história. Mas o que ele está dizendo é que você não tem como mudar o conceito de azul por nenhum outro, porque esse é um conceito que está dado e aquilo ali não vai ser mexido, não tem como... Um azul em devir, sei lá, não tem o objeto eterno ele não tem devir, essa que é a grande questão, né? O Tiago perguntou aqui, chaveiro compara objeto eterno, virtual, vista acidental, objeto relacionado ao objeto. Pode ter alguma coisa a ver com essa questão de condição de possibilidade, mas seria talvez mais próximo do transcendental do Schelling do que do transcendental de outras coisas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que você pode perfeitamente, não só o ser humano, né, qualquer tipo de perceptor, sei lá, observador, pode perceber o conceito de ponto a partir de coisas factuais, né? Então, embora você possa pensar ponto como um objeto eterno, que não teria uma definição específica, mas que a gente tem certo tipo de intuição, beleza, mas isso pode ser gerado, né? Isso pode ser modificado, você pode falar um ponto maior, um ponto menor, por exemplo. Então, eu acho que a geração a partir das coisas da realidade, né, em termos de res vera, né, de entidades atuais, não precisa de ser precluída, né, porque o Whitehead parece que ele está tentando encontrar um espaço para a eternidade por outros motivos que não estão filosóficos, talvez para ele poder acomodar certo tipo de apetites intelectuais de alguns locais.
Uma coisa que eu esqueci de mencionar também é de que a interação com as coisas não necessariamente é uma interação de cognição, né? Lembrando que nós vimos aqui senso-percepção mediada pelos órgãos, a noção de percepta cru, a interpretação disso na conjunção dessas duas paradas e a reflexão em cima, né, da interpretação. Então, essa interpretação ela não necessariamente é uma interpretação cognitiva, né? E isso é importante para você pensar arte, pensar religião, pensar mesmo o dia a dia, né? De que a gente interage com as coisas não necessariamente para conhecê-las, né? O conhecimento seria um caso, né, dentro dessa interação. Então, quando a questão da espiral, questão disso aqui, isso aqui é só um exemplo besta, né? Eu tô falando assim, a relação vetorial de que as coisas vão em direção ao receptáculo, né? Esse receptáculo tem um interesse, ele recebe, ele modifica, ele altera, ele faz alguma coisa, né? E esse sentido ele é passado para frente. Mas as coisas vão ficando cada vez mais complicadas quando a gente vai subindo em escalas, né? Lembrando que a entidade atual é só uma das 8 categorias, né? E a sociedade corpuscular, elas vão ter uma outra estrutura, que nós vamos ver agora mesmo. Otávio, só um pouquinho antes de você avançar, tem um trechinho do Processo em Realidade, lá na página 56, que ele define o objeto eterno de uma forma interessante, mas ele não está definindo no tópico sobre o objeto eterno, no tópico sobre o nexo, mas eu acho que coincidiu diretamente com isso que você chama de forma de definir tudo, porque ele fala assim, lá no Processo em Realidade, né? Quando o nexo possui apenas uma linhagem hereditária com o caráter que ele define, o nexo deve ser chamado de objeto duradouro ou de objeto eterno, ou seja, por isso que cabe definir como forma de definitude, porque tem só uma linha hereditária e termina no objeto eterno, né? Ou seja, ele vem de um determinado processo e ele quando ele acaba mesmo. Dali para frente não tem devir, não tem mais nada, né, que possa ser, como é que se diz, modificado a partir do que ele é, né? Aí eu coloquei essa expressão aqui do dualismo, polidualismo, para fazer uma reflexão com o Meia-Su. O Meia-Su, ele está comprando briga contra o Deleuze e o Guattari, né? Ele está falando, na verdade, acho que na página 2 ou 3, bem no comecinho do Mil Platôs, o Deleuze e o Guattari fala, a verdade é um monopluralismo, né? Que tem um grande que seria, talvez, estou chutando aqui, um plano de pré-individuação, e esse plano de pré-individuação pode gerar múltiplas coisas diferentes, que seriam gradações do mesmo troço, do mesmo stuff, né, que faz as coisas existirem. E o Meia-Su está tentando pôr fogo nisso, ele fala, não, na verdade tem uma espécie de polidualismo, a expressão do Meia-Su. Porque cada forma tem um interno e um externo, mas é um interno dessa forma, um interno dessa forma, um interno dessa forma. Cada forma tem um tipo específico de exterioridade. Então, portanto, não existe um mundo comum, né? Não existe um mundo comum, um ambiente, né? Então, o meu ambiente é um ambiente distinto do ambiente de vocês, porque o interno é diferente também, né? E aqui vai acontecer uma coisa similar, vou ler aqui para vocês um trechinho. A diferença entre receptáculo e a alma, ou entre res cognitas e res extensa, ou entre entendimento humano e coisas externas, na verdade, são encontrados em cada ocasião da atualidade. Aí ele continua. Cada ocasião tem a sua herança física e sua reação mental, que a movimenta em direção à sua autorrealização, né, satisfação. O mundo não é meramente físico, nem meramente mental, nem é meramente com várias fases subordinadas, nem é um fato completo, como uma essência estática com ilusão de mudança. Onde quer que o dualismo maléfico surge, o em virtude de tomar erroneamente uma abstração como fato final da realidade. Aí ele conclui o seguinte nessa frase aí, vamos ler esse trechinho aqui com vocês. O universo é dual no sentido mais amplo, e é transitório e eterno. O universo é dual porque cada realidade final, veja, né, tanto é física quanto mental. O universo é dual porque cada realidade requer caráter abstrato. O universo é dual porque cada ocasião une o seu imediatismo formal com a alteridade objetiva. O universo é múltiplo
porque deve ser total e completamente analisado em muitas realidades finais, ou linguagem cartesiana em várias res vera. O universo é um por causa da imanência universal, a imanência do White, que a gente discutiu agora mesmo. Há, portanto, um dualismo no contraste entre unidade e multiplicidade. Em todo o universo reina a união dos opostos, que é a base do dualismo. Aí eu gosto de sugerir sempre a palavra dualidade para quando a gente não está falando de dualismo, né, como se fosse uma disputa entre o físico e o mental. Então, se a gente fala em dualidade, seria a conexão do físico com o conceitual, ou do material com o conceitual, não sei. Eu acho que é mais interessante em termos de tradução, né, mas fica aí só a sugestão para a gente poder discutir. Então, esse é o capítulo que a gente estava falando, né, no último encontro. Essa parte do dualismo a gente falou agora. Vamos ver a teoria dele sobre passado, presente e futuro. O que a gente está falando até agora, eu vejo a cara do Thiago, eu começo a falar de fenomenologia, eu sei que ele não gosta, mas que ele está brigado com o pessoal lá da... Estou brincando, tá? Mas tem estrutura de retenção e de protensão. Né, de retenção, que a gente pode chamar de memória, de armazenamento, mas não sei, sempre são metáforas ruins, né? E protensão, que seria de projeção, né, de dizer coisas, por exemplo, o passado está vivo no presente, o presente se relaciona ao futuro, né? Desiludido, ótimo. Então, as expectativas normativas, por exemplo, organização de, exemplo do White, né? Organização de tabela de horário de trens, né? Ansiedade. Separa-se o futuro, o presente colapsa, esvaziado de conteúdo próprio. Então, a existência imediata requer uma inserção do futuro nas gretas do presente. Né? Então, ele vai falar um pouco o que ele quer dizer com isso. De novo, quando a gente está falando de passado, não é o passado. Né? Da mesma forma, não é o futuro. Né? Porque, veja, as entidades gigantescas, né, do passado longínquo, beleza, ele está falando, vamos dizer que imageticamente, né, de um espaço de Planck, né, uma coisa muito minúscula. Aí ele escreve assim: no presente não há ocasiões individuais pertencentes ao futuro. O presente contém o limite máximo dessa individualidade realizada. Toda a doutrina do futuro deve ser entendida em termos do relato do processo de autorrealização em cada ocasião real individual. Continuando. Esse processo pode ser brevemente caracterizado como uma passagem da reencenação, reenactment, reconstituição, não sei como é que nós vamos traduzir, do reenactment para a antecipação. O estágio intermediário dessa transição seria constituído pela aquisição de conteúdo novo, né, que é quando entra no receptáculo. E é a contribuição individual do sujeito imediato para a remodelação da sua fase primária de reenactment em direção à antecipação. Essa fase final é chamada de satisfação, pois marca o esgotamento do desejo criativo dessa entidade atual, que é sempre muito minúscula. Né? Lembrando que esse conteúdo ele é composto de preensões conceituais, preensões físicas, que podem ser positivas ou negativas. Né? Lembrando, preensão positiva é uma seleção específica. A preensão negativa a gente pode chamar de não obstaculização. Né? Então, por exemplo, sei lá, quando o jacaré comeu um passarinho lá no Pantanal agora, isso não obstaculizou que eu chegasse aqui agora. Né? Esses sentimentos conceituais, os sentires, né, eu prefiro sempre traduzir por sentires, integram-se as preensões físicas que vieram, né, do passado, e assim nós podemos imaginar proposições acerca do passado. Por exemplo, ontem eu comi um miojo, sei lá. Então, essas proposições, elas são novamente integradas, reintegradas, para criar sentires conceituais. Por exemplo, alimentação. Por exemplo, satisfação depois de comer. Por exemplo, sono depois de ter comido. Né? Que são coisas que acabam depois produzindo novas e novas proposições. É sempre muito peculiar, né, que o Whitehead ele chama de as proposições um tipo de existência. Né? A proposição não é nem uma entidade atual e nem exatamente um objeto eterno, ela é uma coisa própria. Né? E nem apenas um nexo, que é muito interessante também. Então, é uma das categorias da existência, né, a teoria das proposições do Whitehead, mas isso aí vai ficar para outra apresentação. Né?
Então, esse reencenação não é uma boa expressão, né? É o reenactment, né? É o agir de novo, né? Porque a gente fala reação, sempre tem uma conotação estranha. A gente pode traduzir, talvez, por reconstituição, reaplicação, não sei. Vou pedir para vocês depois me perguntar, me dizer o que vocês acham. Né? Representação, reapresentar, não sei. Mas sempre tem uma coisa, né, um algo que passa por esses estágios. Né? Você tem um passado, você tem a remodelação do passado no presente, em direção a uma antecipação para algum futuro. Né? A entidade atual seria esse algo, né? Essa forma, essa coisa que passa por esse tipo de processo. Aí aparecem as duas palavras aqui, né, que é autoformação e heteroformação. Não sei como é que... Other formation, né? Aqui que vai começar a surgir a noção, né, nós vamos ver aqui que ela, às vezes, é polêmica, né, a autoformação, né, em direção a uma heteroformação, no sentido que a entidade atual perece, né, mas o reenactment, a reconstituição, ela mesma tem imortalidade objetiva. Ele escreve assim: finalmente surgem proposições sobre a constituição do sujeito imediato. Pertence à essência desse sujeito que ele passe à imortalidade objetiva. Assim, sua própria constituição implica, constituição é reenactment, tá? Implica que sua própria atividade de autoformação passe para a sua atividade de formação de outrem. É em razão da constituição do sujeito presente que o futuro encarnará o sujeito presente e reencenará, né, reapresentará os seus padrões de atividade. Mas as futuras ocasiões individuais são inexistentes no presente. Né? A única realidade imediata é a constituição do sujeito presente, que incorpora a sua própria necessidade de imortalidade objetiva, além de sua própria imediatez, né? Além da sua própria autoformação. Essa imortalidade objetiva é o fato teimoso, né? O stubborn fact, né? Para o futuro, envolvendo seu padrão de reencenação em perspectivas. Diga, Lídia. Não, você tá seguindo a leitura aqui porque a gente ficou parado no parágrafo anterior. Eu estou falando sobre esse aqui, né? Sobre esse autoformation. Mas você está em outro documento. Deixa eu te falar uma coisa, acho que ao invés de heteroformação, ficaria melhor alterformação. Porque ele está falando de auto e de outro, né? De self e de outro. Então, talvez autoformação e alterformação. Alterformação. Alter com L, né? Fica mais adequado do que hétero, porque hétero dá uma noção de um pluralismo que eu não sei se é bem o que ele está tentando dizer, entendeu? Mas depois ele vai falar sobre a questão da diferença, como que isso é projetado a partir, né, da identidade, e hétero é a diferença, né, em grego. Eu pensei em heteroformação, talvez autoformação, vamos ter que inventar um neologismo, porque não tem jeito. A gente acaba caindo na armadilha que ele monta para a gente, né, com a tal da aventura das ideias, é exatamente isso, né? Ele continua assim: a fase final da antecipação é a realização proposicional da essência do sujeito, né, no presente, no que diz respeito às necessidades que ele impõe ao futuro, para incorporá-lo e reencená-lo, né, reconstituí-lo no futuro, na medida que a compatibilidade o permita. Assim, a autofruição de uma ocasião de experiência é iniciada pela fruição do passado, né, como uma coisa viva em si, e termina com a fruição de si mesmo, vivo no futuro. Esse é o relato do impulso criativo do universo, como ele funciona de ocasião para cada ocasião individual. Nesse sentido, o futuro é imanente, certo sentido, né? Em cada ocasião presente, com as suas relações particulares com o presente estabelecidas em vários graus de dominação. Mas nenhuma ocasião individual futura existe ainda. Todas as proposições antecipatórias dizem respeito à constituição da ocasião presente e às necessidades inerentes nela. Essa constituição exige que haja um futuro e exige uma cota de contribuição para reencenar nas fases primárias das ocasiões futuras. Essa noção de reencenação, de não sei o quê, ele está tentando substituir aquela
teimosa tese humeana, né, de que relação de causa e efeito seriam apartadas, né, de que você tem a causa, aí tem um abismo, aí de repente aparece o efeito, né. O Hume entende a causalidade dessa forma quase que metafórica. E ele fala, bom, então a conexão de causa e efeito é provida meramente pelo hábito, né. E o White tem pavor disso, né, ele está tentando mostrar como que a causalidade, inclusive nas ciências físicas, podem ser entendidas melhor nessa noção de recepção de sentido do passado, né, alguma modificação no presente que projeta isso para o futuro. Na hora que vier a próxima entidade atual, ela vai pegar isso aqui, só que isso aqui vai ser o passado para essa nova entidade atual. Aí você vai meio que amarrando, né, as coisas, fazendo assim, ó, tipo, uma coisa vem amarra, vai para a próxima, vem amarra, vai para a próxima, vem amarra, vai para a próxima. É como se fosse um loopzinho, assim, que as coisas vão amarrando, né, criando coisas concretas. Mas eu acho que quando a gente sai do nível microscópico, né, da entidade atual, isso acaba ficando mais fácil de ser visto, né? O Otávio, no passado, estava começando a estudar filosofia lá, tinha, sei lá, 15 anos, sei lá. Isso estende uma expectativa para o futuro, que tenta antecipar certo tipo de conteúdo. Então, você vai fazendo assim, né? Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você vai fazendo, como se fosse assim, costurando, né, essa coisa, né, esse desdobramento, que não é uma boa expressão, mas essa costura, talvez seja até melhor. Se bem que os badiouistas vão brigar comigo, né? Negócio de costura, sutura, eles que patentearam esse nome. Mas daqui para cá, depois vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Enrolando, né, a realidade nessa distensão específica. Então, cada ocasião atual, né, cada coisinha específica, ela é transcendida pelo seu próprio impulso criativo, que ela quer fazer mais do que ela consegue, mas ela projeta uma coisa, antecipa os resultados, e a próxima entidade vai pegar isso aqui e fazer o mesmo assunto. Aí vai fazer tuc, 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 para frente, e assim sucessivamente. Aí esse impulso é o que projeta a antecipação do futuro imediato, né, mais próximo, e desse para o mais próximo, e desse para o outro mais próximo, e assim sucessivamente, né? E veja como que nessa micro-ontologia é tão difícil, né, de se pensar, por isso que eu gosto mais de pensar numa coisa mais visível, né, talvez pensar num objeto, numa sociedade corpuscular, fica menos abstrato, né, enfim. É muito interessante que ele chama de polo mental, né? Eu não sei se é uma boa tradução, uma boa conceituação dele, talvez a gente pudesse falar em polo abstrativo, não sei, polo conceitual, mas todo nome vai ter algum problema. Que ele define da seguinte maneira: na formação de cada ocasião de atualidade, a mudança da reencenação, da reconstituição para essa antecipação, né, para o futuro, deve-se ao toque interventor da mentalidade, né? E ele está usando, eu não sei bem dizer isso para vocês, mas eu tenho a impressão que ele está usando a noção de ideia mais próxima do Locke, né? E não tanto a ideia psíquica. Quando você vai falar em Platão e Locke, lembra que as ideias têm uma vida própria, né? Que elas existem fora do processo de ideação. Então, seria você dizer a coisa assim, por exemplo, você está cozinhando, você fala assim, está faltando uma pimenta. É uma ideia de pimenta que você quer colocar nisso aqui. Aí você vai procurar no mundo concreto alguma coisa que reencene, né? Que reconstitua essa ideia de pimenta aqui no macarrão que você está fazendo agora. Tá? Então, é uma noção de ideia como uma coisa que existe, né? Que tem uma vida própria, digamos assim, mesmo que não seja uma vida concreta, materialista. Né? E também não é ideia psíquica, né? Tipo assim, é a minha ideia de amor. Não, seriam coisas um pouco estranhas. Se não houver o ingresso de ideias nesse sentido, a ocasião meramente reencena objetos eternos. Né? Ela meramente reencena formas de definitude. E nada muda. Né? O Whitehead fala, esse é o reino da aquiescência, né? Que tudo só concorda com o que veio anterior e nada é modificado. Agora, se houver, né, o aparecimento desse polo mental ou desse polo abstrativo que pode coordenar cadeias de ocasiões de forma diferente, né, assim nós temos
uma espécie de antecipação do futuro, e que isso permite que você modifique alguma coisa no presente, né? Pola mental não é uma boa noção, né? Mas quando a gente está falando de pessoas, talvez seja mais claro, né? De que você pode imaginar, eu não quero morrer de fome, então vou estudar para ter um emprego, sei lá. Então você modifica o seu presente, né, baseado nessa projeção para o futuro, né? E agora sempre é peculiar imaginar isso no nível microscópico, né, da entidade atual, mas enfim. Aqui está a noção de teleologia do Whitehead, tá? Que é algo centrado no princípio ontológico. Então, essa entidade aqui projeta um troço para o futuro, e na hora que ela perecer, a próxima entidade vai pegar essa projeção para ligar para o futuro, etc, etc. Então, o impulso, o avanço criativo do universo, não é por causa de um plano mega blaster, é essa entidade, essa entidade, essa entidade. Na hora que você soma isso tudo, você tem, né, aquela metáfora de ondas, né, como se fossem as ondas do mar, né, seguindo por conta própria. Mas é cada gota, cada átomo, cada coisinha, né? Ele fala assim, em ambos os casos, haja ou não novidades conceituais ou ideais, as formas subjetivas de preensões conceituais é que dão o impulso do universo, pela qual cada ocasião se precipita no futuro, né? Essa talvez seja uma maneira que a gente possa falar, né? Porque o Taylor, né, que ele estava citando, a gente falou dele no último encontro, que é o cara que faz comentário o Teteto, né, do Platão. O Taylor também tem texto sobre Epicuro, né? E quando o Epicuro estava falando que os átomos caem no vazio, é parecido com isso, essa precipitação, que elas vão caindo em direção a um futuro próximo, que elas projetam em que vai lá, depois vem a próxima, depois vai, depois a próxima, né? Talvez seja uma maneira de ler, né, essas quedas no vazio, né, do Lucrécio, Epicuro, essa galera aí clássica. E agora a gente pode entender como que o futuro está, em certa medida, no presente. Porque o agora inclui necessidades às quais o futuro vai ter de se conformar, né? Não é conformar de aceitar, né? Ele vai ter que se formatar a partir daquilo que recebeu, né? Então, há essas determinações impostas do passado imediato, num futuro que também é imediato, mas que o presente pode, né, ter aquela janelinha de oportunidade de mudar uma coisa ou outra. E essa janelinha que explica o impulso criativo, né, de cada entidade atual. E na hora que a gente vai somando, né, e criando entidades mais complexas, a gente vê a criatividade do universo, né, com uma coisa mais clara, mais evidente. Isso significa que nem tudo do futuro está absolutamente indeterminado, nem determinado. Há necessidades e determinações que vão ter que ser lidadas no futuro, né, que vai suceder, e mesmo o ingresso de ideias novas vão ter que lidar com aquilo que já existe. Ou seja, o futuro não é tão indeterminado assim, né? Aqui o White afasta um pouquinho do Meia-Sul, quer dizer, o contrário, né? Meia-Sul veio depois. Não é contingência absoluta, não é tudo pode, não é qualquer coisa o tempo todo, né? Então, o futuro, na verdade, ele lida com coisas, né, que já existem agora. Mesmo seja para negar, modificar, destruir, reconstruir, não interessa. Então, a noção de contemporâneo, aqui ela ganha um sentido específico, né? De que seriam duas ocasiões que não estão no passado da outra, tá? Ele escreve assim, duas ocasiões não estão em nenhuma relação direta de causação eficiente, né? Então, você teria duas entidades que são co-construídas de forma separada. E é interessante como ele fala assim, este é um bem-vindo ambiente para a irresponsabilidade. Mas irresponsabilidade aqui não é sei lá, você virar punk, neofascista, como está na moda hoje, né? Mas, sim, é a raiz da metafísica da liberdade para o Whitehead. Vejam só, a compreensão do universo requer que concebamos, sei que eu coloquei? Não. Então, peraí, conformação do presente, noção de contemporaneidade. Agora eu estou nesse tópico aqui, perdão, que eu esqueci de ir marcando. A compreensão do universo requer que concebamos os vários papéis
em suas próprias relações uns com os outros. Há o papel de causação eficiente, o papel de autocriação teleológica, né, que é essa projeção, tal, e o da independência da contemporaneidade. Essa concepção adequada requer também a compreensão da eliminação da perspectiva e dos tipos de ordem que dominam vastas épocas e de resistências menores com seus próprios modos adicionais de ordens que são diversificados em cada época maior que eles se encontram. Vejam, isso significa que há uma certa independência na autocriação teleológica. Claro, indiretamente vão ter uma relação com o mundo, o passado, etc. Aí ele escreve, no entanto, a atividade imediata da autocriação é separada, privada, no que tange contemporaneidades. Então, há uma conexão com o futuro, né, com algo generalizável e inespecífico, com o nosso mundo contemporâneo, o mundo de cada entidade atual. Mas como, quando, em que maneira que isso vai se dar? Isso só é no caso concreto desta entidade atual. Ou, subindo mais, né, deste objeto, deste corpo, deste humano, dessa sociedade, deste... coisas bastante particulares. Agora sim. Trechinho aí grande. As atualidades do universo são processos de experiência. Cada processo, um fato individual. Todo o universo é a assemblagem, desses avanços, desses processos. A doutrina aristotélica de que toda ação está confinada à atualidade é aceita. Assim também a máxima platônica de que o próprio significado da existência é um ser-fator de ação. Vejam só que interessante. Fazer a diferença. Assim, ser alguma coisa é ser descobrível como fator na análise de alguma atualidade. Segue-se que, em certo sentido, tudo é real, de acordo com sua própria categoria de ser. Nesse sentido, a palavra real só pode significar que algum som ou marca é uma palavra com uma denotação. Mas o termo realização refere-se às entidades reais, que incluem a entidade em questão como um fator positivo em suas constituições, reenactments. Assim, embora tudo seja real, não é necessariamente realizado em algum lugar, né, em algum conjunto específico de entidades atuais. Mas é necessário que seja descobrível em algum lugar, realizado em alguma entidade atual. Não há nada que tenha falhado em algum sentido em ser realizado físico ou conceitualmente. O termo real também pode marcar as diferenças que surgem no contraste entre a realização física e a conceitual. Então, por exemplo, quando a gente deu o exemplo aqui do flogisto, o exemplo do flogisto, vocês poderiam pensar por que o flogisto não existe como entidade atual. Ele pode existir como uma proposição, né, que não deu certo, uma proposição infeliz. Porque, né, ele não é realizável em nenhum conjunto de entidades atuais. Né? Se ele não é realizável, atualizável, né, ele não pode fazer a diferença. Se ele não faz a diferença, ele não existe. Tá? No sentido, né, de realização, coisas no mundo. Vejo que é interessante, né, que essa questão do descobrível tem mais a ver com realização, né? Tem mais a ver com execução, com fazer coisas, fazer a diferença, né? E não exatamente apenas com cognição. Tá? Então, quando a gente está falando assim, o poder causar coisas, né, o poder fazer a diferença, são expressões que são tomadas aqui como equivalentes funcionais. Aí só algumas notas, né, em relação a isso aí que a gente leu agora. A noção de que a doutrina, essa aqui, a doutrina aristotélica de que toda ação está confinada à atualidade é aceita. Essa não é uma doutrina aristotélica. Tá? Aqui o Whitehead escorregou. Essa é uma doutrina dos megáricos. Né? A noção de atualismo, ela é presente na escola dos megáricos, que é criticada pelo Aristóteles. Porque para Aristóteles a potência, né, ela é real. Então, por exemplo, vamos a um exemplo grave. A questão do aborto, por exemplo. Geralmente a gente ouve o religioso falando, o feto é uma criança em potencial.
ou seja, é uma criança, já existe como ser humano. Né? Essa é a doutrina aristotélica. A doutrina megárica é, não, isso é um punhado de célula, porque é agora que interessa. Não é a projeção para o futuro, porque o futuro não existe. O futuro ele pode ser antecipado parcialmente a algumas determinações, mas ele não está determinado. Tá? Então, aqui, o White deu uma escorregadinha, porque o que ele está falando é sobre os megáricos, ele não está falando sobre Aristóteles. Então, o Aristóteles provavelmente seria contra o aborto, né, e os megáricos falariam, né, direitos reprodutivos da mulher, é a mulher que escolhe. Outra questão assim, ser um fator de ação é fazer a diferença. Essa não é a doutrina platônica, né? Isso aqui é uma coisa que o Platão está criticando, né? Lembrando, o Whitehead veio da física, da matemática, não tem uma formação dos detalhes da filosofia, isso não tem problema. Mas só é importante a gente sempre fazer essas pontuações para a gente não repetir alguns erros, né? A doutrina platônica do ser é uma outra história, tá? Aqui ele está fazendo referência aos estoicos, né? Essa é a doutrina estoica, que as pessoas chamam de corporealismo. O corporealismo é o soma, né, o somático, né, o soma é o endereço da realidade. Né? Para os estoicos, o número 5 não existe, ele é um incorpóreo. Né? Ele só existe de forma de abstração a partir de 5 corpos específicos, né, que têm existência particular. Então, para a doutrina estoica, o corpo é um fator de ação. O corpo é o que faz a diferença. Importante, corpo, para os estoicos, é tudo aquilo que tem um limite. Tá? E que, portanto, ele pode receber e transmitir ações. E os exemplos dos estoicos são sempre bem sanguinários. O escalpo, arrancar o pedaço da cabeça, queimar a mão, eles sempre dão exemplos bem radicais para forçar bem essa ideia de que é o endereço do corpo, né, que vai ser arrancado, o meu escalpo, né, é o meu corpo. Tá? Então, essa noção do corporealismo que ele está achando que é de Platão, não é de Platão. Platão está criticando isso, porque para ele, né, o corpo é só uma realidade secundária, né, em relação ao ser verdadeiro, seriam as ideias. Né? Beleza, então o conjunto de entidades atuais vão ter imanências e constrições, né, umas nas outras, e isso nunca vai ser exatamente simétrico. Né? Essa noção aqui de constrição e liberdade é uma expressão interessante. Qualquer conjunto de ocasiões concebida de tal maneira, né, de causação eficiente e de antecipação, pode ser chamada de nexo. Quando houver alguma importância dominante em um nexo, né, quando ele não for só um agregado de coisas aleatórias, nós vamos ter o aparecimento dos seguintes termos. Vejam, região, sociedade, pessoa, objetos duradouros, substâncias corporais, organismos vivos, eventos e outros termos análogos das variedades de complexidade das quais a natureza é capaz. Tá? Então, o nexo, né, quando é um punhado de coisas aleatórias, é um nexo genérico. Quando há alguma importância dominante específica nesse nexo, aí vira região, sociedade, pessoa, organismo, evento e palavras similares. Então, vamos lá. Pensamos constraint, né, que eu traduzi por constrição, mas porque restrição talvez não seja uma boa, não sei. Constraint and freedom, né? Então, pensamos constrição e liberdade em termos dos valores realizados em relação a eles, tá? Mas também em antíteses, oposições e outras relações, né, a eles. Mas há outra maneira de considerá-los. Podemos perguntar o que há na natureza física das coisas constituindo a realização física da liberdade, ou da constrição também, ou de uma associação compatível de ambas em um padrão de adequação, né, de algo que seria considerado adequado socialmente. Isso significa que, vejam, as ocorrências esporádicas e de irrelevância mútua precisam ser levadas em consideração. Argumentos holistas, né, do grande todo, que o mundo é uma coisa só, para eles são exageros da comunidade do universo. Tá? E isso, né, provavelmente vai levar ao fanatismo, à supermoralização do universo,
a construção de um único absoluto que resolve tudo, ou que tudo é ruim em relação a essa coisa, que seria a realidade perfeita, né? Então, isso para o White não funciona. A compreensão do universo, em termos da metafísica aqui apresentada, requer os vários papéis de causação eficiente, autocriação teleológica, eliminação de perspectivas, independência contemporânea, leis de ordens que dominam vastas épocas e das resistências menores dentro de cada época cósmica, sejam concebidas, tudo isso, em relação umas com as outras. Aí ele fala, outra expressão resumida disso seria constrição, liberdade, sobrevivência e destruição, profundidade do sentimento, trivialidade do sentimento, realização conceitual, realização física, aparência, realidade. Interessa. Ele fala qualquer relato da aventura das ideias diz respeito a essas ideias, abrindo caminho entre as alternativas apresentadas por essas várias frases, né, por essas várias expressões. Então, o que é aventura? Explicando o título do livro. O que são aventuras das ideias? Né? Toda essa parada. Autocriação teleológica, eliminação de perspectivas, independência, conexão, relação, leis gerais, resistências específicas. Isso é aventura das ideias. Agora veja que interessante isso aqui, como que parece com a noção de estratificação da realidade, né? Tipo, físico, orgânico, psíquico, mental, espiritual, né? Vejam, quando examinamos a estrutura da época do universo em que nós nos encontramos, essa estrutura exibe camadas sucessivas de tipos de ordens. Cada camada introduzindo tipos adicionais de ordens em uma região limitada, que compartilha do tipo geral, mas no ambiente específico. Também esse ambiente maior, por sua vez, seria uma região especializada dentro de uma época que também é mais geral, de criação, como conhecemos. Cada uma dessas regiões, com seu conjunto dominante de relações, de ordenações, pode ser considerada do ponto de vista de relações mútuas de suas partes entre si, ou, né, no ponto do seu impacto, como uma unidade específica, mediante a experiência, né, desse percipiente aqui externo. Ainda o terceiro modo de consideração, dentro de uma região específica, né, da ontologia, e ainda podemos apreender essa região como una, né, indicando o próprio percipiente como membro dela. Veja que interessante, claro que ele vai falar de várias paradas, mas eu estou relacionando aqui com o Nikolai Hartmann, né, que é o outro que eu gosto de estudar. Você tem seres ideais e seres reais, serão conectados por essa esfera de cognição, de aproximação. Entre os seres reais, você tem o inorgânico ou o físico, você tem o orgânico, você tem o psíquico, e você tem o espiritual ou o sociocultural. Tudo isso pode aparecer em conjunção em um objeto específico, por exemplo, Otávio, né? Eu sou água, eu sou sais minerais, eu sou autopoiese, eu sou homeostase biológica, eu sou um psíquico, pensando, minha consciência, meu passado, mas eu sou mineiro, eu falo português, eu sou professor. Então, tem vários elementos que vêm desses tipos de ordens específicas, né, numa conexão exatamente particular, segundo, né, a minha forma aqui com vocês. Uma região seria, então, sujeita a certas leis, né, certas categorias, diria o Hartmann, né, cujas leis são o seu conjunto dominante de relações, mas sempre vai ter resistências específicas, né, isso não é problema. No segundo modo de consideração, a síntese substitui a análise, porque a região que a gente está estudando tem uma aparência, né, de uma coisa duradoura, e que isso pode ser estudado enquanto durar, né? Por exemplo, o Brasil, enquanto durar, a gente pode estudar. Esse caráter essencial, que aparece nesse tipo de abordagem, é um conjunto específico de leis reinantes nesse momento, né, que aparecem nessa primeira abordagem que a gente viu. Esses dois modos enfatizam a identidade dominante de um caráter de uma região específica, né, e que é uma espécie de unidade dupla. Por quê? Nós temos várias ocasiões dentro dessa região e uma identidade de certo caráter, né, que penetra em cada uma dessas entidades que estão nessa região. Assim, né, as regiões com
leis específicas, acabam sendo sinônimos de substância duradoura. Tiago, não sei se Tiago se lembra, que tem aquele texto de Harman, que Harman fala assim, porque o Whitehead não tem sociedade, não tem substâncias duradouras. Errado. O Whitehead está literalmente descrevendo aqui como pensar e estudar substâncias duradouras. E por isso, a gente chega finalmente, para a gente concluir rapidinho, no conceito de agrupamento de ocasiões. O exemplo do Leibniz acaba sendo sempre eterno, né? Porque você tem um monte de pecinhas de relógio, né? Isso é um agregado, né? Isso é um nexo inespecífico, né? Agora, cada peça em cada ponto fazendo isso, deu a corda, aí você tem um objeto, né? Então, ter só um punhado de troços, isso é um nexo inespecífico. Quando há uma ordenação que coordena esses elementos, você tem, né, um agrupamento de ocasiões, que é um objeto, no sentido sociedade corpuscular. Vejam, agrupamento de ocasiões é o resultado de alguma função comum desempenhada por ocasiões nessa experiência. Aí ele associa isso com a noção de extensividade, né, de que há uma extensão específica de um objeto, de uma sociedade, de uma região, né, de um evento também. Essa é uma característica que pode ser divisível, né, em coisas menores, né? Mas esse agrupamento parece ser possível, né, com uma espécie de receptáculo comum, né, uma imanência mútua entre algumas partes, entre ocasiões, entre preensões, entre proposições. E quando é assim, geral, né, é um nexo, né, que não pressupõe, um nexo inespecífico, que não pressupõe uma ordem né, desses elementos. Mas há um nexo espacial, um nexo temporal, um nexo de ordem pessoal, né, vários tipos de nexos possíveis. A contiguidade temporal, portanto, ela vai ser definida por essas ocasiões, que não tem um passado ou um futuro específico, mas que elas estão conectadas agora, né? Essa contiguidade dá a doutrina da imanência que ele está tentando passar para a gente. Aí, para a gente concluir mesmo, né, falando sobre a teoria dele da sociedade. Finalmente, a gente começou, a primeira vez que eu comecei a falar essas paradas para vocês, a noção de sociedade. É um tipo de ordem com algum tipo de propagação de ordem. A expressão é feia, né? Ele fala assim, propagação genética, mas ele não está falando de gene, de DNA, ele está falando de geração de novas preensões dentro dessa sociedade. E ele chama a atenção que o mero nexo de espaço não é o suficiente, né? Porque um punhado de pessoas não é uma sociedade, né? É necessária a presença de um elemento temporal, antecedente e subsequente. Ele escreve assim, veja que interessante, as coisas atuais, reais, que perduram, são todas sociedades. Não são ocasiões atuais. Uma sociedade tem um caráter essencial pelo qual é a sociedade que ela é. E também tem qualidades acidentais que variam conforme as circunstâncias mudam. Assim, uma sociedade, como uma existência completa e mantendo o mesmo status metafísico, goza de uma história que expressa suas reações cambiantes a circunstâncias mutáveis. Mas uma ocasião real não tem história, né? Porque ela é só um flash, né? Isso nunca muda. Ela só se torna e perece. O seu perecimento é a assunção de uma nova função metafísica no avanço criativo do universo, que é o surgimento de um tipo diferente de existência chamado objetos corpusculares, sociedades corpusculares, essas coisas que estamos falando agora. Veja como que ele está combinando coisas peculiares, né, na filosofia ocidental, porque aquela noção, tudo muda ou tudo é estático, né? A sociedade corpuscular, ela tem certo tipo de permanência, mas ela pode ser modificada. Já a entidade atual, ela não muda, porque ela só aparece e desaparece. Né? Por isso que ela só vai fazendo assim, ó, né? Aqueles pulsos quânticos assim que vem, some, acabou. Né? Agora, quando essas coisas são agrupadas, tem uma ordem, tem a noção de ideia, você começa a surgir a noção de objeto, de corpo, de sistema, de sociedade. Veja, a autoidentidade de uma sociedade é fundada na autoidentidade de sua característica definidora e da mútua imanência de ocasiões.
Mas não há nenhum nexo definido que seja o nexo subjacente a essa sociedade, exceto quando a sociedade pertence completamente a um passado, né, que já acabou. Pois o nexo realizado que fundamenta a sociedade está sempre se somando, sempre num avanço criativo, sempre em direção a algum futuro. Por exemplo, o homem acrescenta mais um dia à sua vida, a Terra acrescenta mais um milênio à sua existência. Mas até a morte do homem e a destruição da Terra, não há nexo determinado que é o sentido inqualificável do homem da Terra. Então, assim, enquanto as coisas existem, elas se tornam. Quando elas deixam de se tornar, elas viram um ser estático, geralmente do passado. Aí você pode estudar, por exemplo, sei lá, sociedade bizantina no século X, né? Porque aí tem um nexo cristalizado que se transformou em uma autoidentidade fixa. Mas a percepção dessa identidade perfeitamente pode ser variável. É um troço que acabou, que não se torna mais. Não existe um nexo que define, né, completamente o que é sociedade, porque a sociedade é esse tornar-se, né, a sociedade é essa mudança, a apreensão mútua de ocasiões, mas a projeção também para o futuro. Pode se transformar num padrão relevante, quando for mantido rigorosamente o mesmo, mas isso não é obrigatório, não vai acontecer sempre. Sociedades são nexos temporais e contínuos quando são chamados de pessoas. Então, qualquer sociedade pode ser chamada de pessoa se tiver esse nexo temporal contínuo. Mas quando a gente for falar de sociedade no sentido de sociologia, obviamente não vai ter isso, né? Coordenação pessoal. Universo seria, vejam, sociedade de sociedades, de sociedades, de sociedades, de sociedades. Então, o universo seria um negócio gigante. Natureza seria um complexo de objetos duradouros, funcionando como elementos subordinados para uma sociedade menor. Ele está chamando sociedade maior, por exemplo, o ecossistema. E acima do ecossistema seria a biosfera. Acima da biosfera seria a sociedade do sistema solar. E assim você vai crescendo, né? Crescendo. Isso aqui é importante. O Whitehead não identifica o universo natural como uma totalidade ilimitada de coisas. Não tem um meta-blaster evento que reúne todos os eventos sociais. Tá? Isso é paradoxalmente impossível. Vamos terminar com essa citação aqui. A vida pode caracterizar um conjunto de ocasiões difusas por toda a sociedade, embora não necessariamente incluindo todas, ou mesmo a maioria das ocasiões da sociedade. O elemento comum de propósito que caracteriza essas várias ocasiões deve ser considerado como elemento da característica determinante da sociedade. É evidente que, segundo essa definição, nenhuma ocasião única pode ser chamada de viva. A vida é a coordenação de espontaneidades mentais ao longo das ocasiões de uma sociedade. E é isso. Depois ele vai começar a falar sobre aparência e realidade, depois o método, isso aí vai ficar para outra apresentação. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta, peraí. Tiago, na verdade, não tem a ver com marcha em direção a nada, né? Isso aí é uma proposta que o Whitehead faz, né? Que as pessoas sejam livres, etc. Mas isso não está garantido. O futuro não tem uma direção determinada, né? A determinação possível é a determinação lá daquela entidade atual, muito minúscula, que projeta uma coisa muito pequenininha para o espaço de Planck na frente dela, para ir fazendo assim, né? Produzindo coisas concretas. Quando você sobe para o nível de objetos, corpos, sociedades, é muito difícil falar em teleologia. Né? É muito difícil falar, o Otávio existe para segurar essa caneta aqui agora. Isso é muito difícil. Né? E mais ainda quando você fala assim, a marcha da história, que pressupõe, né, uma grande unidade de eventos que não é tanto caso, né? Isso não é muito proposto. Então, a aventura das ideias são aventuras de ideias mesmo.
Por exemplo, uma hora uma coisa restrita, outra hora ela é constrangida, outra hora ela é livre, outra hora ela permite, outra hora ela não permite, né? Então, não é exatamente um grupo de coisas em marcha da evolução, não tem muito isso. Tanto que, né, a leitura da evolução, vou botar outro exemplo aqui, as leituras de evolução que são clássicas, né, tipo uma linha reta ou a espiral, né, na verdade, ela é mais ou menos isso aqui. Ela é mais ou menos isso aqui. O contínuo extenso whiteheadiano, ele não tem previsibilidade nem para onde está indo, nem de uma totalidade do passado, né? É um troço que vai fazendo assim, ó, desmontando uma coisa e seguindo em frente. Então, Tiago, eu estou vendo aqui o que você comentou, que você está querendo, quer dizer, a noção sociológica dele no debate ontológico ficou claro, mas quando vamos no argumento sociológico fica meio estranho. Estou lendo aqui a extensão toda, porque para a gravação a gente não vê o que você escreveu, né? Então, a pergunta que você faz é, Otávio, tem uma dúvida rápida sobre o termo aventura de ideias. Como essa noção tem um tom um pouco evolucionário numa marcha em direção à liberdade e ao abandono de certos vícios filosóficos e políticos, ao menos nos primeiros capítulos, como enxergamos sociedades não ocidentais e até aquelas que não acolhem uma democracia liberal, como ele supõe. Ou seja, como ficaria a aventura de ideias para aqueles que não teriam as condições e possibilidades estabelecidas por ele? Aí você continua, né? Quero dizer, a noção sociológica dele no debate ontológico ficou claro, mas quando vamos no argumento sociológico fica meio estranho enquanto continuidade. Por isso que essa transição entre ontologia política, ontologia e história não é clara. Eu acho, fica meio confuso, é a minha impressão. Tiago, eu acho que, e você tem razão, mas é porque ele não tem intenção de ser sociológico. Nenhum. Ele não está querendo fundar partido, ele não está querendo escrever tese sobre história. E o que é mais interessante de tudo é que, quando ele está se referindo às sociedades, ele nem está se referindo a questões humanas. Lá na parte do sociológico mesmo, ele tenta aproveitar as ideias no estudo sociológico. Aí ele faz uns ensaios lá, mesmo assim, um negócio que fica um pouco fragilizado. E aqui, quando ele já está nessa parte, mais na parte filosófica, ele não está preocupado em sociedades humanas. Inclusive, lá no Processo de Realidade, ele falava muito de sociedade de formigas, né? Então, átomos, exatamente. Então, assim, é muito curioso ver o que ele, na verdade, está tentando dizer é modo como qualquer sociedade, e aí eu acho interessante ele colocar esse nome de sociedade corpuscular, porque aí ele não está limitando ao conceito de sociedade humana ou de sociedade animal, ou o que seja, né? Mas as sociedades tendem a se comportar mais ou menos desse jeito. Então, acho que é aí que ele vai chegando, entende? Ele está tentando pegar o estudo de sociedade como uma agremiação, né, de ocasiões ou de entidades, como é o título do capítulo aqui, agrupamento de ocasiões, e tentando ver de que forma a ética relacional se dá nesses agrupamentos. Porque aí vem as setinhas ali do Otávio, entende? E seja ela vetorial em direção a algo ou seja aspiralada, na verdade, eu acho que é a junção. Por isso que eu gosto muito daquela nebulosa lá que eu boto na capa dos nossos vídeos, porque aquilo ali era uma nebulosa elíptica e uma outra aspiralada, que as duas fundiram e fizeram um troço que é totalmente diferente. É mais ou menos essa a ideia do que ele está dizendo sobre realidade. Então, o que o Tiago está falando? Não faz sentido buscar as premissas ontológicas dele nos argumentos políticos e históricos que ele levanta no primeiro capítulo. Talvez faça sentido verificar... É uma proposta, né? É a proposta que ele está dando, que as pessoas sejam livres, que as pessoas, né, sigam o neo-alexandrino que ele está querendo, né? Mas eu não sei se buscar exatamente, eu acho que não sei se buscar as premissas dele nos argumentos políticos e históricos é o caminho, mas talvez propor para esses caminhos o que ele está dizendo. É uma proposta. A ideia não é... Porque aí seria um materialismo histórico, né? Porque seria deduzir a matéria a partir da história e vice-versa. O Arthur não está defendendo isso, né? Então, assim, quando você fala assim, eu tenho que deduzir as premissas, deduzir a proposta dele a partir da ontologia, isso não tem, né? O trânsito entre ontologia e política, ele depende da satisfação, do que você quer, da projeção para o futuro, né? Claro que tem uma questão que já está determinada do passado, mas a projeção para o futuro, ela
tem esse espaço de irresponsabilidade, de você poder propor uma coisa nova, de poder fazer uma coisa diferente. Então, não é dedutivo o raciocínio do White, né? Você tem uma ontologia, daí você deduz a política. Não tem isso, né? Não tem isso. É mais fácil ter uma política né, e você analisá-la com categorias dele do que o contrário. O contrário, né? Porque, sim, falar assim, eu vou deduzir a luta ecológica a partir de White. É difícil, né? Porque, veja, a proposta é plenamente possível. Você respeita melhor as categorias, respeita, vamos inventar aí o florescimento das sociedades, humanas e não humanas. Isso é perfeitamente plausível. Agora, dizer que isso é um mandamento, né, que você deduz categorialmente a partir de White, não é verdade isso, né? Não é verdade. O White não funciona dessa maneira. Estou vendo aqui no meu texto de tese que o John Cobb tinha colocado uns negócios bem interessantes também sobre... Estou tentando achar aqui. Eu posso ler para vocês aqui como está? Eu consigo compartilhar a tela, Otávio? Consegue? Deixa só eu ver se tem páginas demais, só para eu ler um trecho só. Peraí. Visualizar. Só um instantinho. Não, é legal porque é um trecho pequeno, mas dá para ler tudo. Quer ver? Vou compartilhar aqui. Enquanto a Lília carrega aí, Thiago, não sei se você percebeu que quando a gente está falando em Latour, na parte mais metafísica do Latour, é bem próximo disso do que o Whitehead está propondo, porque o Latour também não diz, você é obrigado a seguir o que eu estou dizendo, porque isso é uma necessidade histórica da evolução humana, né? Na verdade, ele fala, olha, tem associações, algumas mais, algumas menos, o global tem que ser fabricado, o local também tem que ser fabricado, e há vários modos de existência, beleza, mas eu agora, Latour, vou propor que certos valores sejam importantes. Isso não é uma obrigação do sistema, né? Que você tem que aceitar o sistema e obrigatoriamente ser convertido a essa ou aquela postura política, né? Claro que tem coisas que eles não querem. O Whitehead não quer o racismo, ele não quer a noção de que há uma única raça do universo que explica tudo. O Latour não quer, né, que sejamos modernos, né? Ele quer que a gente ecologize. Mas essas são propostas importantes, né? Que vêm a partir do texto, mas não é uma dedução, né, de cima para baixo que obriga a pessoa, né? Tá. Vou ler aqui rapidinho. Whitehead conceitua essa sociedade corpuscular da seguinte forma. Isso no processo de realidade, né? Uma sociedade, no sentido que usamos esse termo, é um nexo com uma ordem social. E aí não interessa se é humano, se não é humano. Aí, nesse sentido, o ator, rede do Latour é legal, porque ele está chamando de ator humanos e não humanos, né? Exatamente, humanos e não humanos. Quando há no nexo esta ordem social e esta ordenação se dá de maneira seriada, então temos uma sociedade. Então, o preceito de sociedade dele pressupõe ordenação. O objeto físico comum que apresenta uma duração temporal é uma sociedade. A ordem social no nexo não é meramente a forma comum manifesta entre todos os membros do nexo. A reprodução desta forma comum é resultado das relações genéticas entre os membros do nexo e sentidos que estes membros também experimentam. Uma característica definidora é herdada por todos os membros do nexo como um tipo de legado deixado por membros anteriores que estiveram presentes no nexo. Ou seja, por isso que lá no Aventura das Ideias, quando ele fala de genealogia, né, é interessante essa ideia aí. Uma boa ilustração das características definidoras herdadas são as mutações genéticas, já sou eu, né? Que acontecem nos organismos vivos, a exemplo da evolução das mandíbulas dos seres humanos. Grosso modo, quanto mais antigo é o crânio humano encontrado nos estudos paleontológicos, maior é a arcada dentária. Os odontólogos da atualidade verificam que, conforme estamos evoluindo, diminuem os dentes das arcadas, não sendo pequena a quantidade de pessoas que possuem problemas traumáticos com os sisos. Se perguntarmos por que é crescente a incidência de pessoas com graves problemas com os sisos, alguns odontólogos explicarão a nossa mudança genética tem feito com que, com o passar dos séculos, os alimentos mais processados, os membros de uma sociedade têm em comum eles compartilham em virtude... Peraí, parece que eu pulo aqui. Tem um pulo aqui. Peraí. Em quantas ocasiões
Ai, caramba. Deu uma Os zica. atuantes são momentâneos. Mas tem um pulo aqui, porque está faltando uma informação. O que eu estava dizendo aqui não, é porque ele está exibindo 2 páginas, espera aí. Visualizar a exibição da página, que eu tenho que botar uma agora. Isso. É porque ele pulou para a página seguinte, espera aí. Os alimentos mais processados exigem um esforço de mastigação cada vez menor, o que tem tornado esses dentes desnecessários na espécie humana. As novas gerações já nascem sem os sisos. Já não precisamos rasgar carne pouco cozida ou crua como faziam os primeiros humanos. Continuamos nascendo e usando os nossos dentes, porém usamos menos do que os nossos ancestrais usavam. Consequentemente, experimentamos a mutação dolorida com os nossos sisos, que nos leva frequentemente às cadeiras dos dentistas. A sofisticação culinária, que foi amolecendo os alimentos com maior cozimento, tornando desnecessária a mastigação, com tamanha força, tem nos tornado seres humanos com mandíbulas menores que os nossos ancestrais, pois essas mutações começaram a codificar a nossa genética. Fechando parênteses, na medida em que as características definidoras dos objetos eternos atuantes assumem maior importância quando comparadas às características definidoras de todo o nexo, as sociedades também assumem características mais ou menos corpusculares. Então, Tiago, trazendo isso para a sociologia, eu acho que dá para você perceber mais ou menos isso. Se uma determinada sociedade tinha um comportamento XYZ, e na medida que ela vai herdando esses processos e ela vai se transformando num outro negócio, não é? As características das sociedades anteriores elas vão se tornando menos marcadoras, mas elas não estão ausentes como um todo. Por exemplo, hoje eu estava escutando um podcast de gestão do conhecimento, falando sobre a obsolescência do conhecimento. Né? Então, aí alguém no grupo de longevidade falou assim, eu, por exemplo, tenho uma formação exímia em datilografia, que é um conhecimento completamente inútil nos dias atuais. Aí a gente começou a questionar, inútil por quê? Porque um digitador que fez datilografia no passado, ele é muito mais rápido do que um digitador que aprendeu com o teclado do computador. Então, apesar daquele conhecimento não ser uma coisa que nos dias atuais seja tão relevante, estrito sensu como ele era lá no passado, ele não deixa de constituir uma bagagem, um acervo de conhecimento que dá essas características genéticas aí que a gente está chamando dentro da sociedade. Então, a maioria daquilo que nós podemos chamar de nexos são, na verdade, sociedades por possuírem ordenação social, embora também possamos chamá-las de ordenações não sociais, uma vez que a ordem social não restringe a noção de nexo. Existem nexos sem ordenação social, mas toda a sociedade possuirá algum nível de ordenação. Isso aqui já é o John Cobb explicando o que o Whitehead está dizendo com sociedade. Um exemplo de nexo sem ordenação social é o espaço vazio, que não é vazio de ocasiões atuantes. Para Whitehead, as coisas sempre vão para algum lugar, mesmo em se tratando do vácuo, pois há energia implicada, mas não existe permanência corpuscular no espaço vazio. O espaço vazio é o espaço esvaziado de sociedades corpusculares, pois não conseguimos verificar elementos em movimentos que possam ser mensurados. A importância entre as ocasiões atuantes no espaço vazio e as ocasiões atuantes que ocorreram primeiro são tão importantes para a existência quanto as relações com as ocasiões passadas que fizeram as sociedades surgirem sem a geração de uma ordenação social. Então, assim, acho que é legal essa sequência, né, de passado, presente e futuro, né, os objetos e a... como ele colocou aqui na sequência? Já me escapou aqui. Deixa eu ver aqui no índice como é que está, como ele encadeou aqui, né? Objetos, passado, presente, futuro e grupo de ocasiões. Ele estava primeiro falando de objetos e sujeitos, depois de passado, presente, futuro, e agora ele vai falar de sociedade. Então, isso é um encadeamento proposital do Whitehead, entendeu? As sociedades emergem quando as características de uma ocasião atuante são herdadas por outras ocasiões. É a continuidade dessas características herdadas ao longo do tempo, multiplicando-se entre as diversas ocasiões que configuram essa sociedade corpuscular. Aquilo que os membros de uma sociedade têm em comum, eles compartilham em virtude dos sentidos experimentados pelos membros anteriores da mesma sociedade, e que já pereceram. Enquanto ocasiões atuantes são momentâneas, as sociedades duram através do tempo, inclusive mudando de lugar. Daí que vem a noção da extensão, né? Por isso é possível mensurar a extensão dessas permanências, como será descrito na teoria de extensão.
É possível estabelecer uma analogia entre as sociedades corpusculares de Whitehead com as sociedades humanas, e ele próprio faz esse tipo de associação, já que um ser humano, ao longo de sua história, participa de diversas sociedades. E aí o John Cobb exemplificou com os tipos de sociedades geradas pelo pensamento grego ou por habitantes de uma cidade pequena que acabam compartilhando as características de cidades vizinhas. Eu escolhi exemplificar com as mandíbulas humanas, mas são analogias que facilitam a nossa compreensão. E aí, assim, né, em gráfico, né, quais são as ideias centrais da noção de sociedade dele? Primeiro, é um nexo com uma ordem social seriada. Sociedades dependem ou levam para nexos e ocasiões levam para entidades, ou seja, elas estão... A relação que a sociedade tem com o nexo é a mesma relação que guardada, né, a devida proporção, mas proporcionalmente equivalente às entidades. A sociedade é duradoura, a sociedade é configurada por características herdadas das ocasiões atuantes, passadas, claro, e é produto de relações genéticas entre os membros do nexo e dos seus sentidos. Então, isso aqui eu acho que faz uma síntese interessante para a gente poder, sei lá, tentar construir um conceito mais resumido do que seja a sociedade. Acho que passa um pouco por aí. E ali te dá pistas de como você pode, de repente, usar isso daí na teoria social. É só uma questão que, quando ele fala de genética, a gente está falando de produção de entidades, tá? De gênese de entidades, não está falando de DNA. Sim, tá? Mas eu fiz o exemplo, inclusive, com genética de propósito, para poder fazer figura de... eu sei que ele está falando disso, mas eu fiz questão de fazer uma... Porque também se aplica. Sim, também se aplica. Agora, imagine, você está falando sobre expansão do universo. Quando você fala sobre expansão do universo, você fala que o atrito entre átomos gera calor. Essa geração de calor significa que o calor que existe quando novas partículas vão entrar em atrito, esse calor já vai estar presente aqui, que vai crescer, que vai crescer, que vai crescer. E vem aquela noção de que, pela projeção, o universo vai entrar em conflagração e vai explodir tudo de novo daqui a alguns bilhões de anos. Ou seja, quando a gente está falando em genética, nós estamos falando nessa transmissão de sentires conceituais e físicos, no caso aqui mais físicos, né? E seria o calor, que já veio das partículas que entraram em atrito anteriormente, ele já está presente quando as partículas de agora vão entrar em atrito e vai aumentando o calor no universo. Então, daqui a alguns bilhões de anos, o universo entra em conflagração. Ou seja, essa transmissão que a gente está falando de genética, de geração de coisas novas, né? Não apenas do DNA passando ou não passando. Tá? Eu acabei escolhendo fazer um exemplo. Sim, é mais acessível, inclusive. Sim, né? porque na minha ideia de tentar popularizar o que ele está dando como conceito, então eu vou por aquilo que a pessoa fala de relação genética, a pessoa vai sempre pensar em genética, DNA, genética, hereditarismo, essas coisas todas. Então, fui por ali mesmo para poder buscar um exemplo que falasse a língua do que as pessoas, do leitor comum, por exemplo, ele vai entender por genética. Mas é claro, é evidente que esse tipo de relação vai se dar em tudo, até com a história. Né? Que é um negócio muito interessante você ver como é que a história ela vai... tendo formas, a história humana ela vai se modificando, mas ela precisa de componentes, quer dizer, os novos fatos históricos, quando eles vêm, eles já encontram uma história dada que já estava lá, é que nem o calor, o exemplo do calor que o Otávio deu, né? Então, quando vai ter aquele atrito, já tem calor lá numa coisa e chega um momento que aqueles calores vão se juntando. Então, essas agremiações, por exemplo, de eventos históricos, eu acho legal, porque quando ele falou lá em processo, em realidade, de sociedade corpuscular, e agora ele fala de agremiação de ocasiões, o conceito de agremiação de ocasião é mais bonito do que sociedade corpuscular. No meu entendimento, ele deu uma evoluída, em, tipo assim, 5, 6 anos entre um livro e outro, que fez com que a noção de agremiações de ocasiões fosse mais palatável, mais, sei lá, mais entendível do que a de sociedade corpuscular. Eu quero dar um exemplo da sociolinguística para talvez deixar o Thiago mais interessado. Porque quando nós estamos falando da parte genética, biológica, física, isso, pela bifurcação, isso é muito difícil da gente pensar a sociedade de pessoas.
Vamos pegar um exemplo do tailandês. A língua tailandesa ela tem uma série de coisas particulares que são muito difíceis, e que algumas pessoas estavam pensando assim, talvez existem muitas similaridades entre o tailandês e o chinês, porque a China colonizou, mandou, era uma zona de influência. Que isso pressupõe, né, que a China já fosse uma coisa específica, que a Tailândia fosse uma coisa que recebe a influência, né? Aí a galera foi fazendo várias pesquisas de sociolinguística e você vai ver que a transmissão de palavras básicas, daquelas listas clássicas de vocabulário, né, por exemplo, osso, terra, água, são palavras mais básicas, né, que toda tribo, clã desenvolve, né? Elas, na verdade, vêm de povos do sul da China que não são povos Han, né? Eles não são o povo da maioria mandarim, né, lá do norte da China. Então tem muita similaridade e descobriram que há um caminho, uma rota histórica dessa galera saindo do sul da China em direção à Tailândia. Então o tailandês não é natural da Tailândia, eles vieram por uma sequência de migrações, chegam nos povos locais, absorvem a cultura, vão pegar o alfabeto que também veio de outro lugar, né? Vão fazer modificações próprias. Então veja, quando a gente está falando em genética, nós estamos falando isso, vem uma lista de palavras básicas, de entonações gramaticais do sul da China, vem com a escrita parecida com a escrita desenvolvida do sul da Índia, e vai misturando essas coisas, mas você combina elementos que existem antes. Lembra que objeto é antecedência dada, né? Essa antecedência dada vem para o presente, aqui nós vamos modificar e fazer uma projeção para o futuro, e sempre fica nessa paradinha assim, né? Até a gente chegar onde estamos agora. Pode ser que seja, sociologia genética. O Tiago falou que na sociologia a gente tem sociologia genética. Deixa eu só ler aqui para o pessoal da gravação poder ver, né? E tem um pouco dessa pegada. Alessandro, eu estou curiosa na medicina. Que sentido essa história faz no estudo do corpo humano, da estrutura orgânica, da sociedade corpuscular, que é o corpo humano? Não sei. Estou curiosa. Pense uma pandemia, né, Alessandro? Pense uma pandemia, como é que funciona a saúde pública? Essa transmissão de características que vão modificar o presente, ter para o futuro. Mesma história. Não apenas. Não sei se você concorda, diga aí. Isso, mas a evolução de qualquer doença também, né? O que é, por exemplo, doença sexualmente transmissível hoje, sífilis, gonorreia, não é o que era lá no período da Babilônia, né? Então, assim, acho que é interessante a gente ver também isso em termos de evolução das doenças. Ele quer ver do neurologista, é legal a gente saber disso. Não, faz todo sentido. Mesmo se vocês quiserem tomar tudo que o Otávio falou, em termos de genética molecular, biologia, tudo se aplica perfeitamente, porque o evolucionismo biológico ele não tem nada a ver com a linearidade, com ordem e progresso, isso só existe na bandeira mesmo, porque as coisas evoluem dando certo ou errado e ninguém sabe como muito bem, né? Por exemplo, vocês estavam falando aí, eu tenho um siso aqui que está me enchendo o saco, me lembro o tempo todo que eu sou ancestral, né? E que eu preciso tirar esse negócio, então, mas eu evoluí, né? Cheguei até aqui, né? De qualquer maneira. Envelhecimento também é outra coisa, né? As principais teorias gerontológicas são de base evolucionária, né? São pós-darwinistas, né? E as pessoas evoluem e melhor idade é só na propaganda mesmo, né? Evolui para a tragédia também, no fim da vida. E câncer é a mesma coisa, né? As grandes teorias de câncer se lidam com teorias de evolução a própria tumorigênese é um processo evolucionário impressionante que dá numa coisa que pode ser completamente destrutiva, né? E pode destacar, inclusive, quem sabe daqui uns anos chega aqui, tem um tumor aqui assistindo uma aula do Otávio, né, parado aqui como um outro organismo, né, que se destacou. Mas eu acho que tem tudo a ver, dá para pensar várias linhas, não só no que é transmissível, até aquilo que supostamente não seria transmissível, mas que está em conexão com um monte de coisa, que a gente sabe, né. Então, eu acho que é muito, muito legal. Dá para pensar muita coisa. O Thiago está pedindo para você explicar melhor esse negócio do tumor, vir assistir a aula do Otávio aqui. Ele está interessado em saber. Essa é legal, né? Porque tumor é uma condição das mais altas potências da vida, né? Se você for ver, o tumor é uma célula que não morre, que é imortal, que tem replicação infinita, uma potência infinita de diferenciação, que gera vasculogênese
autonomamente, consegue produzir as suas próprias condições de nutrição e que escapa de todo o sistema de vigilância de um outro organismo que somos nós, né? Por isso que consegue fazer o que consegue e vence o combate nesse campo, nesse território da vida. Então, daqui a pouco, se pegassem isso aí, colocassem em uma condição que tem nutriente, aquele troço fica vivendo e vira um outro organismo e está ali. Poderia estar aqui assistindo a aula também, né? Como outro ser. Sensacional, Então, é impressionante, assim, o pessoal que estuda esse tipo de biologia conectado com ecologia, estuda microambientes tumorais, isso, tudo que vocês falaram aqui é de uma pertinência, assim, impressionante para pensar, né, caminhos de investigação em biologia básica, né? Só para dizer que até na genética pura, como a gente, o biólogo entende, isso aqui que a gente está dizendo é completamente aplicável, né? Seria uma cosmologia à altura, por exemplo, do que é contemporâneo em termos de teoria de evolução, por exemplo, que não é aquela coisa de origem das espécies, do Darwin, aquela coisa que ficou clássica, totalmente outra o estudo disso, né? É aquele negócio bagunçado. Assim, não é nem circular nem a linha reta, é um espiral todo espiralado, né? Que as pessoas vão estudando e dão coisas assim como câncer, como envelhecimento, doenças que aparecem com a evolução, né? Então, a teleologia passa longe disso mesmo, né? Você está falando isso aí, eu estou pensando num outro exemplo, por relato do campo da gestão, que é o processo dos estudos das teorias da mente e como que isso foi aplicado para a questão da inteligência artificial. Então, por exemplo, uma inteligência artificial que ela assume o governo autônomo de um determinado setor, né, e o governo de uma determinada coisa fica completamente automatizado por conta daquela inteligência artificial que está regendo e governando aquilo tudo ali, acaba sendo uma analogia interessante com essa questão do que é o tumor enquanto organismo. Né? Como se ele fosse uma inteligência artificial que assumiu o controle do corpo. Ela está ali, né? Foi produzida a partir do organismo, com os materiais do organismo, mas ela tem vida própria. Então, assim, eu estou fazendo altos links aqui, muito legal. Isso. Bacana. Bom, gente, 18 horas, né? Acho que hoje já rendeu, foi legal. Essa perspectiva ela pode ser aplicada, por isso que é uma metafísica, ela pode ser aplicada na expansão do universo, em câncer, em sociolinguística da Tailândia. Então, assim, ela pode ser aplicada, né, de forma e vai, né? E eu acho que isso é bacana, porque ela permite tanto o avanço criativo, atenção ao caso concreto, ver o que cada entidade está fazendo e tal. Então, combina tanto a teoria com o empírico, né? Com ver o que está acontecendo no mundo real. E por isso que eu acho bem fascinante, né? Mesmo todas essas aplicações. Acho que é isso, né? Então, tá bom, gente. Nossa próxima reunião, então, será em outubro, né? Na quarta-feira, dia 26 de outubro. E aí a gente tem que entrar nessa outra parte do livro aqui, que, em tese, eu tinha dividido aí para o Fernando e para o Otávio, mas o Fernando eu estou sem notícia dele. Então, que a gente teria que estudar aparência e realidade e método filosófico. Eu não me sinto confortável em apresentar esse negócio de método filosófico. Será que a gente teria... Eu posso apresentar, mas eu vou conversar com o Fernando, se ele quer fazer, porque senão fica tudo eu só. Ué. Não, é legal. E quem mais quer de filosofia que está no nosso grupo? Poxa, é que o Ilan, acho que não tem tempo para isso, né? Mas o Ilan seria legal se ele pudesse falar de método filosófico para a gente. O problema é que o Ilan pode trazer essa discussão para um nível que a gente não vai alcançar. Porque como ele já estuda processo e realidade há muito tempo... o Felipe também, né? O Felipe é da sociologia, né? O Felipe é da sociologia. Eu vou ver se o Fernando topa dividir. Se não topar, eu posso apresentar também, mas eu estou cansado da minha voz já. Vocês também estão cansados da minha voz. Então é importante ver outras pessoas também, né? Também acho. A ideia do grupo de pesquisa é a gente variar o pessoal. Não porque a gente esteja cansado da tua voz, não chega tanto, mas é porque a coisa vai funcionar a partir do momento que tiver pluralidade de... Como diz o bom mineiro, vareia. Vareia, né? Vareia. Estou vendo aqui. Ele foi da filosofia, não sabia não. Bianca Damares, Fernando, Ilan. Poxa,
teria o JP, mas eu acho que é outro, é muito difícil, né? Esses Já está professores... vendo bem, ele está em outro universo já, transcendeu. O Já. Jadson, será que o Jadson não toparia, não? Jadson é uma boa, vou perguntar para ele também. Então, pergunta para o Jadson e para o Fernando se eles não topam apresentar esses 2 capítulos que faltam na parte filosófica, porque aí a parte da artes, da civilização, né, que vai falar sobre verdade e beleza, aventura e paz, a gente pode dividir aí com a Ana, né, que é essa pesquisadora que está chegando, essa lá do Canadá, com o Júlio, que está super disposto por causa do campo dele de arte e tudo mais, de cinema, e com a própria Bianca, né, porque a Bianca chegou hoje no estudo, né, mas a Bianca estava desde o princípio bem conectada com a gente, né. Tem uns nomes aqui de umas pessoas no grupo que eu estou olhando aqui que eu não conheço. Matheus Escota, o DDD 51, deve ser conhecido do Fernando, e Isabela Pfeffer, com DDD 11, que é aqui de São Paulo, mas eu não conheço, não sei, pode ter sido indicação do Rodrigo. Eu também cheguei e cobrei um pouquinho do Rodrigo, né? Queria mais o Rodrigo aqui. O Petrônio, ele é uma pessoa que tem muita bagagem, podia estar dividindo um pouco mais com a gente. Acaba que nosso grupo está, assim, meio que condicionado a recém-doutores, né? Porque os professores estão ocupados demais para estar aqui. Então, a gente acaba ficando meio capenga, né? No sentido assim, que a gente está meio mancando um pouquinho da nossa necessidade de cabeças que pensam nisso de uma maneira mais amadurecida. Então, Vitor, você que é o Vitor Virgínia, que está lá no grupo, ou você é outro Vitor? Não, eu sou o Vitor Conduru. Não sei se tá aí, não. Mas... Não, Conduru, eu gostei. Conduru. Chique. porque tem o Vitor Virgínia foi alguém que o Júlio Bezerra, se eu não me engano, trouxe para o grupo. Tá. Então, Vitor, seja bem-vindo, tá? Você é aluno do Otávio? Como é que você ficou sabendo? É aliado. Um aliado. Não, eu descobri por causa do Júlio. Eu vim aqui da última vez. Eu acho que eu não cheguei a tempo para ver tudo, mas eu consegui ver um pouco. Eu estava sem a câmera, aí agora eu consegui a câmera. Tá, é verdade. Então, você que vem indicado pelo Júlio Bezerra. Sim. Não, então tá certo. Então você é o mesmo Vitor que eu estou pensando, que aqui nos meus contatos ficou gravado com... Curiosamente, Virgínia é o nome da minha mãe. Né? Entendi. Tá bom. Então, gente, fiquem na paz, estamos aí. Rodrigo que está aqui, é o Rodrigo Petrônio que está aqui? Ou é outro Rodrigo que está aqui, que ficou com o presente o tempo todo, mas eu não sei exatamente que Rodrigo é esse. Deixa eu ver. Professores, cadê os parceiros? Está quietinho. Não tem como ver aqui que Rodrigo é esse. Então, gente, a gente se encontra no próximo mês. Otávio, você dá para mim um feedback se eles vão poder fazer isso mais rápido? Porque se não for, a gente faz uma espécie de seminário, entendeu? A gente lê, você faz a síntese, mas a gente traz também contribuições importantes para agregar aí. Tá bom? E aí a ideia é que já para o encontro de novembro, a gente elimine esse capítulo aqui da parte filosófica e já vá para a parte de civilização. Tá? Eu chamei o Júlio para ele ajudar a apresentar também, ele super gostou, acho que vai ser legal. A gente tem um pessoal aí envolvido com arte para apresentar esse conteúdo para a gente. Tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau. Até mais. Depois eu vou fazer o upload lá na pasta da gravação. Valeu. Obrigada. Até mais, gente. Tchau.